Olá! Última aula de prisão cautelar, hein? Vamos terminar o assunto hoje. Espero que estejam acompanhando bem, ok? Então, já estudamos a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a temporária na aula passada. Fizemos um quadrinho, né, para distinguir uma da outra. Você já sabe a utilidade da prisão temporária. E aí agora vamos falar um pouco a respeito de algumas formalidades do cumprimento do mandado de prisão, tá? Então estamos seguindo aí o nosso roteiro, e aí o roteiro traz observações gerais. E aí vamos lá no CPP, vamos começar pela leitura do 283. O artigo 283 é que foi o cerne da discussão a respeito da prisão em segunda instância, tá? Ele diz: ninguém poderá ser preso, se não em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. E aí o Supremo disse que esse dispositivo é constitucional e foi a partir desse entendimento que, então, não está mais autorizada a prisão, né, a execução provisória da pena, prisão em segunda instância. Bom, aí o parágrafo 1º vai falar de medida cautelar. Vamos, parágrafo 2º. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia, a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Então, o mandado vai autorizar a prisão, inclusive no domicílio. Mas se tiver que entrar no domicílio para efetuar a prisão, só durante o dia, né? Que é aquilo que a gente já tinha estudado. O 284 diz que não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Então, eu sempre acho importante a gente perceber a preocupação do legislador em regular o uso da força, né? Então, regulou o uso da força na busca domiciliar e aqui agora também no momento da prisão. E tudo que não for necessário, tudo que houver um excesso, quem se exceder tem que ser responsabilizado, né? Seja pelo crime de abuso de autoridade ou eventual crime de dano, lesão corporal, tortura e etc. Aí vamos ver o mandado. Requisitos do mandado está no 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. O mandado de prisão será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade, que é o juiz, né? Designará a pessoa que tiver de ser presa por seu nome, alcunha, os sinais característicos. A gente já sabe que é possível mover uma ação penal contra uma pessoa que não esteja civilmente identificada, né? Mas eles têm que ser identificável, tem que ter um conjunto de características que destaquem da multidão. Mencionará a infração penal que motivar a prisão. Já comentamos que, né, no âmbito do inquérito policial, essa classificação provisória é feita pelo delegado. Declarará o valor da fiança arbitrada quando afiançável a infração. Hoje ainda vamos estudar os crimes afiançáveis e inafiançáveis. E será dirigido a quem tiver qualidade para dar execução. Então, normalmente, né, a polícia, o oficial de justiça com auxílio da força pública. 286. O mandado será passado em duplicata e o executor entregará ao preso, logo depois da prisão, um dos exemplares com declaração do dia, hora e lugar da diligência. Da entrega, deverá o preso passar recibo no outro exemplar. Se recusar, não souber ou não puder escrever, o fato será mencionado em declaração assinada por duas testemunhas. Então, essa entrega do mandado, né, porque ninguém pode ficar preso sem saber o motivo. Então, ele tem que ficar com uma cópia e, geralmente, passa essa cópia para os familiares, para o advogado, para poder tomar providências a respeito de pedidos de liberdade. 287. Se a infração não for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão. E o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização da audiência de custódia. Então, é essa questão de que a pessoa presa tem que ser apresentada imediatamente até 24 horas, para o juiz. E, atualmente, essa apresentação é feita no âmbito de uma audiência de custódia, que a gente também vai estudar hoje, daqui a pouco.
288, ninguém será recolhido à prisão sem que seja expedido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro, a quem será entregue uma cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado recibo da entrega do preso com declaração de dia e hora. Essa questão do recibo já expliquei, né? Porque tem pessoas aí que somem e aí, eu entreguei lá na cadeia, não entreguei, então o recibo é prova de se entregou ou não entregou. E para uma pessoa ser recebida no estabelecimento prisional, tem que ter essa guia, né? Esse comprovante de que aquela pessoa está legalmente presa. Vamos pular aí para o 289. O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que a expediu. E qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no CNJ, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar em seguida o registro do mandado na forma do caput, né, lá na central de mandados. A prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de cumprimento da medida, o qual providenciará a certidão extraída no registro do CNJ e informará ao juiz que a decretou. O preso será informado de seus direitos, né, previsto no artigo 5º, e caso o autuado não informe o nome do seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública. Havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa do executor ou sobre a identidade do preso, aplica-se o 290, parágrafo 2º, que é mantê-lo em custódia até, né, uma detenção para esclarecer fato determinado, que é quem é ele. A gente já falou também sobre isso. E o CNJ regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere o caput desse artigo. Eu coloquei na aula de hoje o link, né, desse banco de dados do CNJ, banco de mandados de prisão, para vocês darem uma olhada lá no site, tá, e tirar todas as dúvidas. Eu achei bem interessante. Depois da aula de hoje, vai ter um tempinho, vocês acessam lá, tá bem? O link tá na aula. Aí o 290 fala aquela questão da perseguição que a gente já estudou. 293. Se o executor do mandado verificar com segurança que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará 2 testemunhas e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas se preciso. Sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável. E logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade para que se proceda contra ele como for de direito. Então, veja bem, entrou na residência, nós sempre vamos respeitar a inviolabilidade do domicílio, ou seja, só pode entrar durante o dia. Se entrar à noite, vamos esperar, quem estiver executando o mandado, vai esperar amanhecer para poder entrar. E se o morador não consentiu na entrada, porque ele pode consentir que entre à noite, por exemplo, né? Eventualmente pode sim ser feito o uso da força, que é arrombar a porta. E o morador que não colabora com a polícia pode se entender que ele está ali com alguma conivência, né, com o criminoso, e eventualmente também pode ser crime de desobediência, tá? Vai depender da situação específica. Vamos olhar lá no roteiro, falamos então do mandado de prisão, cumprimento, dia e horário, o banco do CNJ. O 292 vai falar da resistência. A gente já leu 292, deixa eu ver já, né? Não, 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por 2 testemunhas. Então, tem regulamento o uso da força para cumprir o mandado de prisão na residência e também no momento da prisão da pessoa que estiver ali recalcitrando, não querendo, né, ser presa. Então, tem toda a regulamentação para sim usar a força nesses casos.
E aí o parágrafo único, ele diz o seguinte, ó, é vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Isso aqui é uma questão, né, de dignidade da pessoa humana, né, de você entender que é uma situação especial que a mulher grávida ali está passando e seria um absurdo, né, a mulher sentindo as dores do parto estar algemada. E falando em algemas, temos a súmula vinculante 11 do STF. Então vamos dar uma lida aí, ó. É lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, você vê como é importante essa súmula vinculante. E olha, essa súmula é vinculante. O que significa? Significa que ela é uma obrigação, ela impõe um dever de agir para os agentes da administração pública, né? Então, para a polícia, que em regra é quem prende, né, as pessoas. Então, olha que coisa importante. Só se justifica o uso da algema, ó, quando houver fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia. E veja bem, fundado risco. Então, não é, eu acho que ele é perigoso. Tem que ter elementos concretos nessa fundamentação, que tem que ser feita por escrito. Também é uma outra formalidade importante. Ah, mas isso não é feito. Ah, não é feito? Olha aí. Responsabilidade disciplinar civil e penal. Então, penal pode ser um abuso de autoridade, né? Um constrangimento ilegal, dependendo do caso. Disciplinar vai responder a PAD por causa disso aqui. Você já imaginou? Tão difícil passar no concurso? Passa no concurso, bota a algema sem fundamento, tá lá respondendo PAD por causa disso e eventualmente pode até perder o emprego, né? O cargo público, dependendo da situação. E a responsabilidade civil é indenizatória e sem prejuízo da indenização do Estado. Então, o policial botou a algema sem justificativa, pode ele mesmo ter que pagar a indenização e o Estado também. E, do ponto de vista agora da prisão, que é muito importante pra gente, ó, nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, ou seja, essa prisão que até então podia estar sendo legal vai se tornar ilegal, e a gente já sabe que prisão ilegal tem que ser relaxada. Aqui é mais uma formalidade a ser observada, né, em especial nas prisões em flagrante, que não tem o mandado por escrito e tal, que pode eventualmente legitimar o uso de algema, né, por escrito no mandado, mas mesmo não tendo essa fundamentação, precisa que essa justificativa seja por escrito. Se não tiver e tiver usado a algema de forma injustificada, pode gerar o relaxamento da prisão, tá? Bem interessante e importante essa súmula, não esqueçam. Bom, então falamos aí de todas essas observações gerais que eu queria comentar, e agora vamos passar para a liberdade provisória. Vamos recapitular o nosso quadrinho, né? Já tô cansada de ver o quadrinho, professora. Pois é, mas a gente vai rever. Olha aqui. O quadrinho serve para você localizar o que a gente está estudando. Por quê? Porque a liberdade provisória está bem aqui. Tá, e daí? E daí que então? Estamos estudando a prisão cautelar, que é a prisão que ocorre antes do trânsito em julgado. Ou seja, a prisão de um inocente. A pessoa que foi presa em flagrante, eu tenho que verificar se o flagrante foi legal ou ilegal. Flagrante ilegal, relaxa. Flagrante legal, é possível a concessão da liberdade provisória, tá? Então, a liberdade provisória, ela tem cabimento quando houve uma prisão em flagrante e essa prisão foi legal. Até porque a gente já falou 1 milhão de vezes e eu vou repetir, não é porque o flagrante foi legal que a pessoa vai ficar presa. A pessoa só fica presa se tiver motivo. Quais motivos? Aqueles que a gente estudou, lembra? Fumus comissi delicti periculum libertatis. Quando é presa em flagrante, normalmente tem o fumus, mas falta o perigo, falta o motivo. Então, se não tiver motivo, ó, não tem um motivo,
o juiz vai conceder liberdade provisória. Ah, professora, tem motivo? Tem motivo? O juiz vai converter o flagrante ou em medida cautelar diversa da prisão ou em preventiva, tá? Que a gente vai falar da medida cautelar daqui a pouco. Então, veja bem, pressuposto da liberdade provisória que houve um flagrante legal e não tem motivo para restringir a liberdade do indivíduo. Ok, então chegamos na liberdade provisória, que pode ser com ou sem fiança. E aí, antes de falar mais detalhadamente, eu quero que você já descubra o seguinte. Liberdade provisória com ou sem fiança tem coisas boas e ruins. Liberdade provisória sem fiança. O que tem de bom nela? Liberdade provisória sem fiança não paga fiança. Então, o que é bom? O que é bom? Não paga. Mas também tem que ter uma coisa ruim, que eu falei, tem coisas boas e ruins. O que é o ruim? Ela é mais demorada. A análise, a concessão dela. Por quê? Porque obrigatoriamente tem que ouvir o MP. Tá? Então, ouve o Ministério Público, vai ter oitiva do Ministério Público, manifestação do Ministério Público, e depois o juiz decide. Ok. Liberdade provisória, confiança. O que tem de ruim? Paga, né? Confiança, vou ter que pagar para sair. Qual é o lado positivo? É mais célere. Por quê? Porque não precisa da oitiva do Ministério Público, certo? Então, já grave aí esses pequenos detalhes, mas que são detalhes importantes. Aspectos positivos e negativos da liberdade provisória. E aí eu botei aí para vocês no roteiro bem detalhadinho, vamos acompanhando, tá? Aí vamos começar falando da liberdade provisória sem fiança. E aí, você vai verificar o óbvio comigo agora, mas o óbvio precisa ser dito e reforçado. Olha só, liberdade provisória sem fiança significa que eu vou ser solto sem pagar. Tá. Quais são as infrações que admitem a liberdade provisória sem fiança? As infrações inafiançáveis. Entendeu? Professora, infração inafiançável não paga fiança. Ok, então concede liberdade provisória. É isso. Fácil, né? Mas você consegue perceber que isso é incoerente? Qual é a incoerência? Gente, as infrações inafiançáveis, quais são? De cabeça, assim, bem rápido, inafiançáveis. Hediondos. Os crimes hediondos não são crimes graves? São. Eles são inafiançáveis. Sim, mas a pessoa é solta, porque a regra fica solto. Ela é solta, sai sem pagar. Ela sai sem pagar. Porque ela não pode pagar fiança porque o crime é inafiançável. Horrível isso, né? Você entendeu? Pois é. Isso é uma incoerência do sistema e é uma incoerência que vem da Constituição. Porque o que acontece? Quando o legislador constituinte ele taxou os crimes, né, de inafiançáveis, hediondos, equiparados e etc. Ele botou lá que eles eram inafiançáveis. O legislador constituinte achou que significava que a pessoa ia ficar presa. Mas não é. Inafiançável significa que não cabe fiança. Não significa que não cabe liberdade provisória, entendeu? Então, eles não sabiam que existia liberdade provisória sem fiança. Ou, sei lá, o que eles acharam. Então, ficou uma incoerência. E, para dar coerência, no início, tá, os tribunais até tentaram estabelecer esse entendimento de que não, inafiançável porque não cabe liberdade provisória. Mas esse entendimento não se sustenta exatamente pela natureza da prisão, que é uma prisão cautelar. E ela só deve existir se tiver motivo. E se não tiver motivo, tem que conceder liberdade provisória, mesmo no crime inafiançável, mesmo nos crimes graves. Então, presta muita atenção, porque muita gente não sabe disso, não entende, e é um ponto fundamental, tá? E aí, então, botei para vocês, olha aí, ó, vamos lendo. Infrações inafiançáveis. Elas estão previstas no artigo 323 e 324, que nada mais faz do que compilar os dispositivos constitucionais que taxam os crimes de inafiançáveis. Então, eu botei os dispositivos constitucionais para você ler daqui a pouco aí sozinho na sua casa, você lê, tá, os dispositivos constitucionais, mas vamos focar aqui agora no artigo 323 e 324, que são os artigos que compilam os dispositivos constitucionais. Então, vamos lá no 323 para ver quais são os inafiançáveis.
Então, 323, ó, não será concedida fiança. Nos crimes de racismo, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos. Nos crimes cometidos por grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, ó, lembra também outro detalhe importante. Falei para vocês que a lei dos crimes hediondos, né? Outros crimes foram incluídos como hediondos. Então, você não tem que decorar nada, mas você tem que saber achar tudo. E você tem que saber que atualmente temos mais crimes hediondos, tá? O rol de crimes hediondos foi ampliado. A gente já leu na aula passada e você relembra agora. Agora, além dos inafiançáveis do 323, tem mais? Tem, 324. Não será igualmente concedida fiança. 1. Aos que no mesmo processo tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se refere no 327 e 328. Em caso de prisão civil ou militar, que tem um regramento próprio, e quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Então, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, olha. Imagine que eu tenho um crime afiançável, ou seja, a pessoa pagou fiança e foi solta. Tá. Só que, quando a pessoa paga fiança, o que significa fiança? Fiança é uma caução. Significa que ela está se comprometendo a comparecer sempre que for chamada em juízo, né, sempre que precisar, a manter o seu endereço atualizado. Então, assim, ela se compromete a fazer algumas coisas, né? Ela é solta, mas aquela fiança ali a vincula ao processo. Ela tem que cumprir as condições que foram estabelecidas, que normalmente são essas que eu falei. Comparecer sempre que foi chamado, um endereço atualizado, etc. E aí, vamos supor que ela não respeita a fiança. Então, era para ela comparecer, ela não foi. Ela quebrou a fiança, quebrou o compromisso. E aí, vamos lá, do ponto de vista concreto do processo, o que vai acontecer? Quando ocorrer o quebramento da fiança, né, a fiança é um valor que vai ser pago e fica depositado numa conta vinculada àquele processo. O juiz vai pegar metade do valor da fiança, quando ocorre o quebramento da fiança, metade do valor vai ser recolhido para os cofres públicos. A outra metade fica vinculada ao processo na vara, na conta, né, vinculada ao processo na vara. No final do processo, se a pessoa for absolvida, ela tem direito a levantar a fiança. Então, ela vai poder sacar. Só que nesse caso, como teve quebramento, ela só vai sacar metade, se ela for absolvida, tá bem? Então, o quebramento da fiança significa que a pessoa não respeita a fiança. Então, se ela quebrou a fiança uma vez, não tem sentido, depois que ela for presa de novo, ela ser solta novamente por fiança, porque já deixou claro que ela não respeita. Então, o crime se torna inafiançável. E muito importante do 324 é o inciso 4, quando ele diz, ó, que não vai ser concedida fiança quando presente os motivos que autorizam a decretação da preventiva. É daqui que eu tirei aquele negocinho que eu tinha comentado com você. Que negocinho, né? Que para prender e para soltar, vamos passar pelo 312. Então, olha só solta, só concede liberdade provisória se não tiver motivo para prender, se não tiver os requisitos do 312, tá? É daqui que vem aquela observação que eu fiz e que você tem que guardar. Certo? Então, vamos voltar lá, ó. Eu já sei agora quais são as infrações inafiançáveis, né? E tem situações também de inafiançável no 310, parágrafo 1º. Vamos lá, 310, parágrafo 1º. Se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes, ó, no artigo 23 do Código Penal, excludente de ilicitude, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termos de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação. Isso aqui também, de novo, é o óbvio. Se a pessoa agiu, por exemplo, em uma legítima defesa clara, né, pacífica, evidente, aquele caso clássico de legítima defesa, ele não pode ficar preso. Ele tem que ser solto. E aí também ele tem que ser solto sem pagar fiança, porque seria um absurdo eu agir em legítima defesa e ainda ter que pagar fiança para ficar solto. Então, é isso que significa. E como eu já falei, seguindo no roteiro, né, não está presente nenhum dos motivos que autoriza a prisão preventiva, porque uma coisa está vinculada com a outra. Por isso que a gente estudou prisão preventiva primeiro, para depois estudar a liberdade provisória, ainda que a liberdade provisória esteja vinculada à prisão em flagrante. E botei para vocês, olha aí, competência.
Só o juiz que pode conceder a liberdade provisória sem fiança depois de ouvir o Ministério Público. Então, tem esse requisito aí. Ouve o MP e depois o juiz decide. Lembrando que o parecer do Ministério Público não vincula o julgador. E aí o acusado vai assinar o termo de comparecimento, né, se comprometendo, né, como eu falei, comparecer sempre que for chamado, manda endereço atualizado, etc. E se ele não comparecer, vai ser revogada a liberdade provisória. Isso significa que ele vai ficar preso, vai ser preso, né? Ele estava solto, vai ser preso. Recurso. Ó, se negar o pedido de liberdade provisória, aí a defesa entra em petro habeas corpus. Agora, se conceder o pedido de liberdade provisória, quem vai ficar aborrecido? A acusação. Então, a acusação, o Ministério Público pode manejar aquele recurso que a gente já comentou, que é o recurso em sentido estrito. Tranquilo, liberdade provisória sem fiança. Tranquilo mesmo com a questão da incoerência, certo? Tá. Agora vamos passar para a liberdade provisória com fiança, né? E aí, obviamente, liberdade provisória com fiança, ela cabe para os crimes afiançáveis. E aí eu botei para vocês, né? Conceito de fiança, como eu já expliquei, é uma caução, né, que vincula aquela pessoa ao processo. Então, ela fica obrigada a comparecer sempre que for chamada, preencher os requisitos que foram estabelecidos quando ela foi solta. Por que eu repeti na liberdade provisória com fiança, infrações inafiançáveis? Porque os crimes afiançáveis, nós descobrimos quais são por exclusão. Então, eu tenho que ver a lista dos inafiançáveis, que, como eu já disse, está no 323 e 324, e o que não estiver na lista dos inafiançáveis é afiançável. É por isso que eu comentei com vocês que é tão importante você saber quais são os crimes hediondos. Porque os crimes hediondos, aquele montão lá, são todos inafiançáveis, tá? Então, o que não for hediondo, o que não estiver na lista do 323 e 324, então, não sendo racismo, não sendo tortura, não sendo hediondo, o que sobra é afiançável. E aí, mesmo o flagrante sendo legal, a pessoa vai ser solta mediante pagamento de fiança. Estão acompanhando, né? Espero que sim. Quem é competente agora para conceder liberdade provisória com fiança? Vamos lá, prestar atenção nesse detalhe. Tá lá no 322, olha aí. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Olha, presta muita atenção nesse detalhe, porque esse 322 tem parágrafo, né? Parágrafo único, presta atenção. Por que eu tô falando do parágrafo, professora? Porque quando você lê o caput, você tem a impressão que são afiançáveis só quando a pena, não seja superior a 4 anos, mas não é isso que esse artigo está falando. Vamos ler o parágrafo único para interpretar o artigo inteiro. Parágrafo único, nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Pegou? Então, bora lá. Liberdade provisória com fiança. A pessoa foi presa em flagrante, o crime é afiançável. Quem vai poder arbitrar fiança? Olha, pode ser o delegado e pode ser o juiz. Então, o delegado pode arbitrar fiança e o juiz também. Sim. Quando é que cabe ao delegado arbitrar fiança? Quando é que o delegado que vai arbitrar fiança? É o caput. Só pode conceder fiança, o delegado só pode conceder fiança, infração cuja pena privativa máxima, pena mínima, pena máxima, olha aí, não seja superior a 4 anos. Tu lembrou do 4 anos? Onde é que a gente viu 4 anos aqui? Que eu falei pra vocês que 4 anos é um número cabalístico nesse assunto. Lembra? Aula passada, requisito de admissibilidade da preventiva. Então, localiza. Vamos lá, localiza. Para decretar prisão preventiva, tem o requisito de admissibilidade. Crimes dolosos, pena máxima superior a 4 anos. Então, é 5, 6, 7. Aqui, tá falando de crime afiançável, que é da competência do delegado arbitrar fiança, que é quando a pena máxima é não superior a 4 anos. Aí, de novo, aquela pergunta de que é pura interpretação. Vem a pergunta. O delegado vai poder arbitrar fiança de um crime cuja pena máxima é de 4 anos, ponto? Pode. Porque 4 anos não é superior a 4 anos. Pegou? Então, de novo, vamos voltar lá. 322.
O delegado só pode conceder fiança quando a infração, a pena privativa de liberdade máxima, a pena máxima não é superior a 4 anos. Então, 4 anos, inclusive, para baixo, delegado pode arbitrar fiança. Nos demais casos, quem vai arbitrar a fiança é o juiz. E vai fazer isso, parágrafo único, em 48 horas. E aí aqui não tem o requisito, né, de arbitramento de fiança, concessão de fiança, não precisa da oitiva do Ministério Público. O Ministério Público é comunicado depois, tá? Depois, que é o artigo 333. Depois de prestada a fiança, que será concedida independentemente de audiência do Ministério Público, este terá vista do processo a fim de requerer o que julgar conveniente. Ok? Você entendeu essa questão do 322 e da competência? Muito importante isso, porque batata, vai ter gente que vai ler o 322, não vai ler o caput, e vai falar que os crimes afiançáveis são aqueles cuja pena máxima é não superior a 4 anos. Então, ó, de novo, qual é o critério para eu saber se um crime é afiançável? É por exclusão. Eu pego os inafiançáveis, retiro os inafiançáveis, o que sobrar é afiançável. É assim que eu vou verificar a afiançabilidade. Em seguida, eu posso querer saber quem é que tem competência para arbitrar a fiança daquele crime. Aí eu vou na pena máxima do crime e vejo, né? Se for mais de 4 anos, 5, 6, 7, 8, juiz. 4 anos, inclusive, para baixo, delegado. Tá? Ficou com dúvida? Volta e escuta de novo. Você tem dúvida que isso não vai ser cobrado de você? Claro que vai, né? Ok. Voltando para o roteirinho aí. Então, falamos, né, da competência e a questão do quebramento da fiança. Eu já expliquei o que significa, mas aí agora vamos dar uma lidinha nos artigos. Começando com 327, ó. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será vista como quebrada. O afiançado, 328, não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Então, você veja que são condições para que a pessoa seja solta mediante liberdade provisória. Ele vai assinar um termo se comprometendo a observar isso, tá? E aí, vamos lá no 341 agora. Ó, julgar-se-á quebrada a fiança quando acusado, ó, regularmente intimado para o processo, deixar de comparecer sem motivo justo, deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo, ou seja, atrapalhar o andamento, atrapalhar a colheita de provas, e na verdade isso aí já vai ser motivo para decretar a preventiva dele. Descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança, a gente vai falar da medida cautelar. Resistir injustificadamente à ordem judicial, então, por exemplo, a uma busca domiciliar. Praticar nova infração penal dolosa. Então, ó, você vê, se ele praticou outro crime, isso pode repercutir na liberdade provisória que ele estava usufruindo. E o 343, ó, o quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva. Então, você vê, são condições simples, né, dele cumprir, e que se ele não fizer, não é um mero descumprimento, pode ter por consequência a decretação da prisão preventiva, horrível, né? Então, prestar atenção nesses detalhes quando tiver que orientar um cliente seu, por exemplo. E vamos falar um assunto que interessa a todos, que é o valor da fiança. Vocês sempre me perguntam isso, o artigo 325. Olha aí. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites. Lembra que tem 2 autoridades que podem conceder, delegado e juiz. Inciso 1. De 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos. Se não for superior a 4 anos, aqui é, então, competência do delegado, né? Então, o delegado pode ter a discricionalidade de arbitrar de 1 a 100 salários mínimos. 2. De 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. Então, se for superior a 4 anos, eu já sei que quem tem que arbitrar é o juiz. E aí, a discricionalidade do juiz vai de 10 a 200 salários. E aí o parágrafo 1º diz que, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser, ó, 1.
dispensada na forma do 350. Aí vai lá o 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder liberdade provisória, sujeitando as obrigações constantes no 327 e 328, que são aquelas de praxe, e outras medidas cautelares, se for o caso. E se o beneficiado descumprir sem motivo justo qualquer das obrigações impostas, as obrigações ou medidas impostas, aplica-se o 282, parágrafo 4º, que é decretar preventiva. Então, você veja... Cadê? Ai, me perdi no artigo. 350. Não, 325. 325 diz, então, que a fiança vai ser dispensada. Olha, a prisão vai ser dispensada, inciso 2, reduzida até o máximo de 2/3 ou aumentada em até 1000 vezes. Tá, lembrei o que eu queria falar. A fiança vai ser dispensada quando a pessoa for miserável, tá? Então, essa possibilidade de dispensa é o mendigo da rua que foi preso. Ele não tem onde morar, ele não tem ninguém, ele não tem nada. Então, o miserável dispensa, porque é um absurdo a pessoa ficar presa, não tem, sem motivo, simplesmente porque não tem condições econômicas. Isso seria muito injusto, tá? Então, o miserável a gente dispensa. O hipossuficiente, né, que é o pobre é o inciso 2, que o juiz, então, ele vai reduzir até o máximo de 2/3. Então, assim, ele não é miserável, mas ele é pobre. Aí o juiz reduz. E o rico, né, aí veja lá, poderá ser aumentado em até 1000 vezes. Tem uma discussão acadêmica, né, doutrinária, forte a respeito dessa questão do aumento de 1000 até 1000 vezes, considerando a situação econômica do réu, porque, veja bem, essa questão de liberar o pagamento da fiança para o miserável, ou de diminuir quando a pessoa é pobre, né, é uma questão de humanidade, né, de dignidade da pessoa humana. Agora, de aumentar quando ele é rico, já seria uma forma, assim, uma tentativa de punição, considerando a situação econômica de uma pessoa. E a pessoa... ela deve ser punida pelo ato que ela praticou e não pelas condições econômicas que ela tem. Então, né, a gente não vive o direito penal do inimigo, que o rico é o inimigo, tá? Então, há uma discussão a respeito disso, mas o fato concreto é que existe essa possibilidade e, eventualmente, ela é utilizada, tá? De vez em quando a gente vê umas fianças aí de valores mais elevados que o juiz utilizou esse critério aqui. E aí o 326 diz, para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, aí vem as condições pessoais da fortuna e vida pregressa do acusado, aqui que é a questão polêmica, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até final do julgamento, porque depois essa parte da fiança pode ser revertida para pagar as custas do processo. Tranquilo? Então, falamos do Instituto da Liberdade Provisória, com e sem fiança. Espero que tenha ficado claro. Agora, nós vamos falar das medidas cautelares diversas da prisão, tá? E aí, o que é importante você perceber? Que as medidas cautelares diversas da prisão, elas vão ter os mesmos requisitos da prisão preventiva, tá? Assim, a gente vai ler o artigo, você vai ver que é muito parecido. Por quê? Porque, na verdade, eu só vou poder restringir a liberdade de uma pessoa se tiver motivo. Porque se não tem motivo para restringir a liberdade, eu não posso restringir nem parcial, nem totalmente. E a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão, ela é uma restrição, ainda que parcial, da liberdade do indivíduo, tá? Então, os requisitos são muito parecidos. A gente vai ler o artigo daqui a pouco. E qual que é a lógica desse instituto no capítulo da prisão? É o seguinte, o objetivo do legislador é que, se tiver motivo para restringir a liberdade, primeiro seja feita a restrição parcial, ou seja, primeiro o juiz aplica a medida cautelar diversa da prisão, isolada, cumulativamente, ou seja, bota uma, bota duas, bota um monte, quantas o juiz achar necessário. E se isso não der certo, se não for eficiente, é que o juiz, então, partiria para decretar preventiva. Então, seria um degrau antes da preventiva, tá?
A sistemática é essa, a gente vai ler os artigos e você vai ver que é sempre assim. Vai decretar as medidas, vai tentar compor a medida, vai acrescentar a medida. Ah, não deu certo, decreta a preventiva. Professora, mas na prática eu vejo que a pessoa já fica presa preventiva direto. Sim, é muito comum, inclusive. Porque dependendo do caso, o juiz ele fica receoso de aplicar uma medida cautelar, ou seja, restringir só parcialmente, e depois a pessoa, né, que foi beneficiada com uma restrição parcial, se aproveitar da situação e ir lá e cometer um crime mais grave ou concretizar o crime que, por exemplo, antes tinha sido inicialmente tentado. Então, muito juiz fica receoso com isso e aí decreta direta preventiva. E aí, para fazer isso, para decretar direta preventiva, nesses casos vai vir um chavãozinho ali na decretação, um parágrafo lá dizendo que o juiz verifica que naquele caso concreto as medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas. Então vai ter sempre que ter essa justificativa, ó, não apliquei as medidas cautelares, porque entendo que nesse caso, de pronto eu já sei que não vai dar certo, né? De pronto eu já sei que não vão ser adequadas nem suficientes. Ah, professora, mas não está obedecendo à legislação. Pois é, né? Ser juiz é isso, é você tomar decisões difíceis e às vezes não seguir o CPP. Eu não vou julgar, porque imagino que devem ter casos muito complexos mesmo, que o juiz tem informações concretas de que não dá para tentar a medida cautelar. Primeiro. Bom, então agora vamos lá para os requisitos das medidas cautelares diversas da prisão, né? Que você, como eu acabei de explicar, tem uma restrição parcial da liberdade. Então, 282, hein? As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a 1. Necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação e instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. Bom, então, necessidade é o primeiro requisito, e você veja que é necessidade para evitar coisas que são os mesmos motivos da preventiva, igual eu te falei. Os motivos são basicamente os mesmos. A diferença é que a medida cautelar diversa da prisão é uma restrição parcial e a preventiva é total. Então, o primeiro requisito, necessidade. Inciso 2, adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Então, requisitos da medida cautelar, necessidade e adequação, certo? Parágrafos. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, a requerimento das partes, ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Aqui também foi alterado para não permitir de ofício, tá? Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhado de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. E os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contém elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. Então, como é uma restrição parcial, vai se comunicar a parte que vai ser submetida a essa restrição para ela se justificar, né? Para ela falar, eu tô vendo que você está vendendo seu patrimônio, você vai fugir, é isso? Vou te botar uma tornozeleira. Não, excelência, eu tô vendendo patrimônio, mas é que eu preciso pagar o advogado. O advogado é caro e eu tô sem dinheiro. Então, assim, efetuar esse contraditório para não restringir parcialmente a liberdade do indivíduo em vão, né? Sem uma justificativa plausível, sem um motivo justo. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do MP, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar prisão preventiva nos termos do parágrafo único 312. Então, você vê, tenta, né? Aplicou uma, substitui, coloca outra medida cautelar, cumula, só se não der certo, preventiva. O juiz poderá, de ofício a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivos para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, ele pode agir de ofício sempre que for para revogar. A gente já tinha comentado, revogar a prisão pode, né? Decretar da primeira vez é que não pode de ofício.
nem aplicar a medida cautelar de festa da prisão na primeira oportunidade, né, do início de ofício não pode, tem que ter requerimento. E o parágrafo 6º, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319, que a gente já vai ler, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto, de forma individualizada. Então, você veja aquilo que eu tinha falado. Se o juiz optar por não aplicar a medida cautelar diversa de prisão, ele vai ter que fazer essa fundamentação aí, ó, dos elementos presentes no caso concreto, de forma individualizada, que justificam naquela situação específica porque a medida cautelar não é adequada. Então, vai ter que fazer, né, uma justificativa contundente. Então, pode até não seguir a sistemática que o CPP prefere que ocorra, mas vai ter que fazer de forma fundamentada, certo? Professor, eu tô curioso aí para poder saber quais são essas medidas cautelares, né? Você tá curioso? Então, vamos lá no 319. São medidas cautelares diversas. Comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. Então, vamos lá. Situação concreta. Surgiu indícios, né, informações na investigação ou no processo de que o indiciado, o investigado, o réu, pretende fugir, tá vendendo patrimônio, como eu já falei, comprando passagem, tirando passaporte, etc. Então, o que o juiz deve fazer na sistemática que o CPP adota? Primeiro, aplicar a medida cautelar diversa da prisão. Então, o juiz vai falar o seguinte: olha só, você está numa movimentação de fuga. Ah, não vou fugir não, excelência, mas tá aparecendo. Então, ó, você vai comparecer periodicamente nesse juízo. Por exemplo, todo dia tem que vir aqui na vara, tá? Ou uma vez por semana, ou a cada 15 dias. Aí você vai falar: professora, mas que saco, ir na vara todo dia. O que você prefere, né? Passar na vara todo dia, na vara criminal, 8 aqui não fugir, ou ficar preso direto, entendeu? Então, realmente, você ir na vara criminal, por exemplo, nesse exemplo que eu tô dando, todo dia, toda semana, cada 15 dias, uma vez por mês, é chato, restringe um pouco a liberdade da pessoa, restringe, mas é melhor do que ficar preso o tempo todo, tá bem? 2. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deve o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Então, vamos supor, traficante de drogas, né, não pode, está proibido de ir lá na boca de fumo. Ou uma pessoa que sistematicamente vai pro bar e quebra tudo, briga, né, se mete lá em lesão corporal e etc. O juiz, então, podia prender, né, para garantia da ordem pública, evitar a reiteração da conduta criminosa, mas o juiz pode optar por aplicar uma medida cautelar, falar: você está proibido de ir no bar, você está proibido de ir lá naquela quadra tal que tem a boca de fumo, e etc. Então, proibição específica. É melhor não ir no bar do que ficar preso o tempo todo. Proibição de manter contato com pessoa determinada, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deve o indiciado acusado dela permanecer distante. Então, há notícias de que está coagindo vítima, coagindo testemunhas, né, ameaçando. Está proibido de chegar perto, de entrar em contato com aquela pessoa. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. Então, aquela coisa, se tem risco de fuga, está proibido de sair da comarca, né, por exemplo, proibido de sair do Distrito Federal. E aí, como eu falei, pode ser combinado. Então, tem que ir na vara toda semana, está proibido de sair da comarca. Pode fazer essa combinação para evitar o risco de fuga. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem residência e trabalho fixo. Então, por exemplo, aquele exemplo do bar, né? Briga no bar e tal, tá proibido de ir no bar e, além disso, tá proibido de sair de casa à noite nos fins de semana. É uma medida cautelar. Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Aqui, especificamente, né, para crimes contra a administração pública, por exemplo, crimes de corrupção, e aí prevaricação também, por exemplo, desvio de verba pública, e aí a gente vai ficar afastado, né, suspenso das suas atividades. Por quê? Porque o crime ele comete exatamente quando ele está trabalhando.
Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. Então, naquela situação que a pessoa que é identificada, né, inimputabilidade ou semi-imputabilidade, ou seja, significa que a pessoa, né, se ficar constatado que foi ela mesma, ela pode não responder ali, não, ela vai responder a ação penal, mas ela não vai ser condenada, vai ser feita uma absolvição imprópria dela, né, que chama absolvição imprópria. Foi ela, mas ela não tem sanidade mental, é inimputável, então é absolvição imprópria. Nesse caso, quando houver risco de reiteração da conduta e for um crime com violência ou ameaça, uma das medidas cautelares é a internação provisória num estabelecimento de saúde, tá? Fiança nas infrações que a admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Então, a fiança, como a gente já explicou, é uma caução e ela é uma medida cautelar diversa da prisão. E, por fim, a monitoração eletrônica. A monitoração eletrônica, ela pode ser feita através de pulseira, tornozeleira e em alguns países tem até uma modalidade que é tipo um cinto, que a pessoa usa. E aí é interessante porque a gente vê o uso de tornozeleira, né, em filmes e acha o máximo, vocês não acham? Eu acho. A pessoa põe o pé fora de casa, né? Parece que toca uma sirene que em 2 minutos chega a viatura da polícia lá e intercepta a pessoa antes que ela consiga fugir, por exemplo, ou ir onde ela não deve. Então, assim, gente, a monitoração eletrônica, ela só vai funcionar se houver isso, se houver, de fato, esse monitoramento que acuse, que alerte, né, a autoridade policial, os agentes públicos, a agente de polícia, de que aquela pessoa está descumprindo o que foi determinado, ela está saindo do local que ela deveria estar. E a gente tem acompanhado aí esses crimes aí da Lava Jato, pessoal envolvido na Lava Jato, que muitos deles, depois de um tempo, a polícia concede a prisão domiciliar com o uso da tornozeleira. Né? E vários outros casos também que concede a liberdade com o uso da tornozeleira. Ora, se não tivesse monitoramento, não adianta nada, né? Preso, entre aspas, famoso, não precisa de tornozeleira, porque a imprensa fica lá na porta deles e vigia melhor do que qualquer policial, tá? Então, a gente tem que observar isso, porque são aparatos que têm um valor expressivo e a gente sabe que já encontraram tornozeleira, colocaram em galinha, em animais, já acharam no Rio Tietê, no mar. Então, você vê, é dinheiro público jogado fora. Então, tem que ver se realmente o monitoramento está acontecendo, porque se não estiver acontecendo, não sei se vale a pena, né? É algo a se pensar. Ok. E tem uma outra medida cautelar aí também, que é o 320, a proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas de território nacional, intimando-se o indiciado acusado para entregar o passaporte no prazo de 24 horas. Então, também, né, no caso da pessoa que tiver passaporte, entregar o passaporte para evitar aí uma possível fuga. Bom, e o último ponto aí do nosso roteiro, que falta a gente comentar, é a audiência de custódia. Tá? Olha só, a audiência de custódia, ela estava prevista no Pacto Internacional, né, de Direitos Civis e Políticos e na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, no Pacto de São José da Costa Rica. E o que aconteceu foi que ela tinha essa previsão, mas ela só foi, como é que eu vou dizer, incluída no CPP agora com o pacote anticrime, né? Então, agora, recentemente, que foi alterado o artigo 310, que a gente vai ler daqui a pouco, e aí temos uma previsão legal da audiência de custódia. Professora, mas eu já ouvi falar, e já assisti, já fui, tem audiência de custódia há mais tempo aí, já tem alguns anos, tem mesmo. Por quê? O que aconteceu? Como o Brasil era signatário do pacto, e demorou para ter alteração legislativa, o CNJ tomou a iniciativa de implementar as audiências de custódia.
E como não tinha lei, fez essa implementação através de convênios com os tribunais. Então, foram feitas portarias conjuntas, né, do CNJ com cada um dos tribunais, estabelecendo como funcionaria as audiências de custódia, como elas seriam implementadas, as regras e etc. Tá? E havia essa necessidade porque a Constituição fala, né, da questão da comunicação imediata à autoridade judicial, né, quando ocorre uma prisão. E essa comunicação imediata, por conta de termos aderido ao pacto, seria no âmbito de uma audiência chamada audiência de custódia. Olha, chama audiência de custódia porque o objetivo da audiência é apenas verificar a legalidade da prisão, tá? Essa audiência não é para ver se o fulano é culpado, não é culpado, se ele fez, se ele não fez, e etc. É simplesmente para ver se, por exemplo, o flagrante foi legal ou se foi ilegal, se teve ou não teve tortura, se o flagrante foi ou não foi forjado, se tem os requisitos da prisão, né, se o procedimento de lavratura foi observado, se está tudo ok. E, estando a prisão ok, se tem ou não tem motivo para prender. Porque se a prisão não estiver, entre aspas, ok, ou seja, se a prisão for ilegal, relaxa. Agora, se a prisão for legal, lembra? Liberdade provisória. E se foi legal, mas tem motivo para prender, converte em medida cautelar diversa da prisão ou preventiva. Então, é isso que acontece na audiência de custódia. E, de novo, a audiência de custódia não é para verificar culpa do preso. É por isso que é tão, assim, causa muita estranheza, né, e um desconforto, quando a gente vê aquelas notícias que, inclusive, eu postei para vocês, de juízes que, na audiência de custódia, né, já aproveitam para processar e condenar o acusado. Porque você veja, o crime aconteceu em 24 horas. Ah, professora, mas isso é que é celeridade, é o que a gente quer. Não, o que a gente quer é um devido processo legal, que com certeza tem que ser célere, mas 24 horas é um pouco demais. Tá? Não deu nem para a polícia apurar direito o que aconteceu. E tem investigações que demandam uma diligência maior, né? Não só muitos casos, inclusive. Então, por isso que não tem que aproveitar a audiência de custódia, virar onda agora, moda, o juiz aproveitar a audiência de custódia, aproveitar que o MP tá lá e que tem um defensor ali para acompanhar, e aí o MP já oferece a denúncia, a defesa já concorda com tudo, e aí já sai de lá condenado, feliz, contente, satisfeito. Feliz, contente, satisfeito, não sei quem, né? Só se for... Não vou nem falar nada. Então, não. A audiência de custódia é tão somente para tratar da legalidade da prisão, certo? E aí, vamos ver, então, o artigo 310, que foi alterado agora, e agora temos a previsão legal da audiência de custódia. Ok. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, que na verdade ele é autuado, né? Porque lembra que acusado é depois do início da ação penal, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente, olha aí, ó. Aí agora você vai entender aquele esqueminha todo que eu fiz, ó. Primeiro, relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Então, a audiência, ela tem que acontecer em até 24 horas, com acusação e defesa presentes, além, obviamente, do réu que está preso, e o juiz vai analisar a legalidade da prisão, lembrando que, vou até pegar o esqueminha de novo, ó, como é que funciona tudo isso, então, que a gente estudou? Foi preso em flagrante, então vai para audiência de custódia, aí o juiz vai ver se a prisão é legal ou ilegal. Prisão ilegal, ele relaxa. É exatamente essa sequência aí do artigo 310. Ah, não, a prisão foi legal, aí ele vai ver se tem ou não tem motivo para restringir a liberdade. Não tem motivo para restringir a liberdade, então o juiz, na audiência de custódia, vai conceder a liberdade provisória. Ele vai ver se é com ou sem fiança, e aí, se for com fiança, ele já arbitra lá. Se for sem fiança, já houve o parecer do Ministério Público, que está ali presente, e aí ele vê se, né, concede a liberdade provisória sem fiança, se não tiver motivo para prender.
Agora, se ele verificar que tem motivo para prender, ó, tem motivo para restringir a liberdade. Aí ele vai verificar se são adequadas as medidas cautelares, que a gente acabou de estudar. Se for, ele aplica as medidas cautelares. E se ele entender que aquela situação excepcional de que não são adequadas as medidas cautelares, tem motivo para prender, tem motivo para prender mesmo, restrição total da liberdade, ele converte o flagrante em preventiva. Certo? Ok? Agora vamos continuar seguindo o 310 aqui, porque ainda tem uma coisinha para falar. Isso que eu acabei de explicar é essa sequência do 310, ó, relaxar a prisão ilegal, converter em o flagrante a preventiva, quando não for adequada a medida cautelar, ou conceder liberdade provisória, pode ser consta em fiança. Aí o parágrafo 1º, a gente já leu que é aquela questão de agir em excludente de ilicitude. Parágrafo 2º. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa, armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com as medidas cautelares. Isso aqui que a gente comentou que seria uma inconstitucionalidade, né? Parágrafo 3º. A autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput desse artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. Olha, então tem que encaminhar para a audiência de custódia, podendo ser responsabilizado o agente que não o fizer. Então, por exemplo, o delegado, de alguma forma, prevaricou, enrolou, né? E não encaminhou para a audiência de custódia, não fez a comunicação para o juiz, ele vai responder por isso. E, por último, o parágrafo 4º. Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput desse artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também, né, porque tem a responsabilidade do agente, e também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Olha, aqui está dizendo que se não tiver audiência de custódia em 24 horas, essa prisão se torna ilegal e tem que ser relaxada, tá? Isso seria o lógico, né? O parágrafo 4º que a gente acabou de ler, como vocês estão vendo aí, ele foi introduzido no pacote anticrime e é um dispositivo que foi suspenso pelo STF. Então, eu não sei se ele será mantido, se esse entendimento será mantido, apesar de ser muito lógico. Agora, professora, mas se é lógico, por que suspendeu? Vou te explicar. Como eu falei, as audiências de custódia há mais de uns 3, 4 anos que elas já estavam, né, ocorrendo através daqueles convênios do CNJ com os tribunais, por meio de portaria. E veja bem, então já tem alguns anos que elas estão em implementação aí. E, na verdade, aqui não tem audiência de custódia diária na maioria das comarcas, tá? Professora, aqui no Distrito Federal tem. Sim, Distrito Federal né, maravilhoso. Tudo funciona. Por quê? Porque é pequeno, é fácil organizar. Então, se você entrar no site do TJ, você vai ver lá, realmente, né? Tá tudo organizadinho. Os horários que tem que levar, onde que funciona, quem são os juízes plantonistas, a defensoria também tem plantão, MP, tá tudo funcionando muito bem. Agora, e no restante do país, né? Que é um país continental. E, não, nas capitais tá tudo funcionando muito bem. Ok, mas e no interior, né? Gente, tem interior, né, de estado, vários, na maioria, inclusive, pelo menos uma outra comarca passa por essa situação, que não tem juiz permanente, que é um juiz respondendo por várias comarcas. E aí ele só vai, né, para poder conseguir tomar conta das comarcas, ele vai em cada uma das comarcas, às vezes uma vez, até no máximo 2 vezes por semana. Então, se tiver uma prisão, a pessoa vai ficar presa aí mais de 24 horas até o juiz ter acesso. Então, assim, a realidade do país, neste momento, ainda não autoriza uma exigência tão grande de que a audiência de custódia ocorra em 24 horas, senão a prisão vai ser relaxada. É ideal, mas na prática não há uma estruturação para acontecer isso. Então, entendo que foi por esse motivo que o STF suspendeu esse dispositivo, tá? Porque neste momento isso não está acontecendo e talvez ainda não seja adequado ter essa providência. Particularmente, entendo que se implementou a audiência de custódia tem que ser para todo mundo e elas têm que acontecer. E se não acontecerem, a prisão se torna ilegal e cabe o relaxamento. Eu concordo com o artigo, mas o artigo está suspenso, tá bem?
Bom, então com isso nós terminamos esse assunto, né, que é a prisão cautelar, liberdade provisória, medidas cautelares diversas da prisão e audiência de custódia. Como vocês perceberam, é um assunto assim complexo, com muitos detalhes. E então eu gostaria que vocês, espero que vocês não estejam acumulando as aulas, não tenham acumulado as aulas, e façam os exercícios que eu disponibilizei, né? E aí depois a gente vai ter a aula presencial para tirar dúvidas e corrigir os exercícios. Obrigada.